Oi, sexto ano. Espero que vocês estejam bem. E essas flores? São flores de quê? As flores que vocês viram no começo são flores do algodoeiro. Estamos começando as aulas que vocês prepararam as pesquisas. Vamos começar pela aula sobre a história do algodão. Portanto, esta aula foi baseada na pesquisa que os alunos fizeram sobre a história do algodão. A palavra algodão deriva do termo árabe, que significa o cotão, que significa pelo ou felpa, que se desprende de certos tipos de tecidos. O algodão é uma das fibras naturais mais usadas no mundo. É uma fibra branca, de origem vegetal, gerada das sementes do algodoeiro, um vegetal do gênero Gossypium, da família da Malvaceae. A fibra esbranquiçada e macia, que cresce em volta das sementes do algodoeiro, é um dos materiais naturais mais usados na indústria têxtil, em forma de fio compacto ou de tecidos como a malha e o jeans. Quando o homem começou a utilizar o algodão? O algodão é conhecido pelo homem desde os tempos mais remotos. A utilização dos frutos do algodoeiro ocorreu há mais de 4.000 anos no sul da Arábia. Porém, as primeiras referências históricas do algodão encontram-se na legislação mais antiga da Índia, chamado Código de Manu, que era do século 7 a.C. Em escavações arqueológicas no Paquistão, foram encontrados vestígios de tela e cordão de algodão, com mais de 5.000 anos atrás. Os incas, habitantes do litoral norte do Peru, aqui na América do Sul, e outras civilizações antigas já utilizavam o algodão, quando 4.500 anos antes de Cristo. Há registros que indicam que as Índias era a principal região de cultura e que o Egito, o Sudão e toda a Ásia Menor. Ásia Menor é onde hoje é o Iraque, a Arábia Saudita, a Síria. Ali já se usava o algodão como produto para vestimentas e para o uso, em geral, na casa. Mas somente a partir do século II da era cristã, o algodão se tornou conhecido na Europa e foi introduzido pelos árabes. Foram os árabes os primeiros a fabricarem tecidos e papéis com essa fibra. E a Europa começou a usar regularmente o algodão nos séculos IX até o século XI. Muitos séculos se passaram até que houvesse uma produção maior de tecidos e fios. Tudo isso aconteceu no século XVIII, quando foram criados uma máquina de fiar, foi criado um tear mecânico e um descascador mecânico. E tudo antes era manual, era muito trabalhoso e demorava muito para ser feito. Vamos ver
saber agora um pouco do algodão no Brasil. Os indígenas brasileiros já conheciam o algodão e dominavam o seu plantio desde antes do descobrimento do Brasil. Eles eram capazes de colher, fiar e tecer, e tingir tecidos feitos com suas fibras. Eles convertiam o algodão em fios e os utilizavam na confecção de redes e cobertores. E ainda aproveitavam o quê? O caroço para fazer mingau e as folhas da planta na cura de feridas. Na época do Brasil colônia, quando ainda éramos controlados por Portugal, a produção de algodão era feita exclusivamente para exportação. Portanto, o algodão brasileiro foi muito usado como matéria-prima para a indústria têxtil britânica. A produção comercial do algodão começou nos estados da região Nordeste, e o primeiro grande produtor foi o Maranhão, que em 1760 exportou para a Europa as primeiras sacas do produto. O algodão se tornou o principal produto de exportação do Brasil e, por essa razão, passou a ser plantado em larga escala. E as lavouras de algodão tinham como principal mão de obra os escravos africanos. Outros estados também cultivavam algodão: Pará, Bahia, Ceará, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro. A partir de 1930, o algodão herbáceo, de fibra mais curta, porém muito mais produtivo, começou a ser cultivado no estado de São Paulo. E este estado passou a ser o grande produtor por um bom período. Mas aconteceu o seguinte: os altos custos das terras aqui no estado e a concorrência de outras culturas, como a cana-de-açúcar, a soja, o café, forçaram a cultura algodoeira a buscar novas terras de plantio. E eles foram para o Mato Grosso e para Goiás. O algodão até hoje é importante para o Brasil, sobretudo importante para a região Nordeste e Centro-Oeste, onde há a produção de algodão em larga escala, com técnicas mais eficientes, evitando a perda de material e de tempo. Tenho uma atividade para vocês fazerem. Após observar o vídeo dessa aula, apresente, através de tópicos manuscritos, a história do algodão no Brasil e no mundo. E envie para a Agenda Edu. Minutinho só, quero conversar com vocês algumas coisas. Se tivéssemos de férias, o nosso trabalho escrito deveria ser entregue no começo de agosto, o mais tardar, ou já pronto desde junho. Portanto, vai ter um trabalho escrito? Vai. Como que ele vai ser feito? Nós vamos começar a trabalhar em alguma maneira de fazer esse trabalho escrito. Porém, quem vai escrever o trabalho escrito são vocês. Portanto, nesta aula e na aula passada, eu fui pedindo para você fazer tópicos sobre os vídeos de aula que a gente está fazendo. Por quê?
você tem que guardá-los, porque na hora que for montar o trabalho escrito, você vai precisar deles, tá certo? As referências bibliográficas, a partir desta aula, estão inclusas na Agenda Edu. Também tem, entre elas, na íntegra, o trabalho entregue pelos alunos, que você pode acessar, porque eles eram um pouquinho extenso, para fazer todos nos vídeos ia ficar muito, muito extenso, tá bom? Então, você pode acessar a primeira e a segunda indicação aí de link. No slide anterior, você viu espécies de algodão colorido. Eles nascem naturalmente assim colorido. Não tem azul, vermelho, não. Eles são em tons de bege, quase marrom. Tá certo? Então, nas próximas aulas, a gente vai vai apresentar as pesquisas feitas por vocês, tá? Até a próxima aula e tenham uma ótima semana.